O Brasil e a crise econômica internacional. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a professora Giovana Lorena Bertucci, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Davi. Professor, debate de economia ele é sempre muito amplo e tem alguém que fala que é como se o cachorro estivesse correndo atrás do próprio rabo. Que alguns economistas começam a analisar que, ao reduzir a taxa de juros, o governo vai beneficiar a produção e o crescimento econômico, obviamente. E ao se crescer mais num cenário de melhor perspectiva, as empresas vão continuar atraindo investidores para as suas ações. Então, no médio prazo, o fluxo de capitais estrangeiros apenas vai mudar dos títulos públicos para o mercado de ações e continuará atuando no sentido de valorizar o real. Então, essa luta quanto ao real seria quase que uma luta inglória. A senhora concorda com isso? Eu acho que essa questão, ela coloca um ponto um ponto muito forte, que é uma relação quase direta entre a taxa de juros e o crescimento econômico. Essa relação ela não é tão direta assim. Quando a gente está falando dos principais aspectos que tangem ao crescimento econômico, principalmente em relação a médio prazo e a longo prazo, talvez você tenha outros fatores mais importantes que determinem esse crescimento do que a taxa de juros. Por exemplo, o crescimento da produtividade. Então, um país não consegue crescer a longo prazo se ele não tem a produtividade dele crescendo junto. Então, você tem outros fatores, investimentos estruturais, investimentos em infraestrutura. Então, talvez essa relação que queira se colocar não seja tão direta assim. Então, esse é o meu alarme em relação a essa pergunta. Outra coisa, ao comprar dólares, né, para tentar segurar a valorização do real, o Banco Central, no momento seguinte, tem que colocar títulos do Tesouro para retirar do mercado aqueles reais que ele colocou e evitar, assim, uma perspectiva inflacionária. Sim. Quer dizer, isso não acaba prejudicando a dívida pública? Na verdade, o nome disso é operação de esterilização, né? E daí o nome, né? Então, na verdade, você compra dólares, em troca dos dólares você dá reais, então você estaria inundando a sua economia de reais e, obviamente, isso feito durante muito tempo, consistentemente, como tem sido feito, provocaria inflação. Então, uma maneira de você evitar isso é você vender títulos e retirar, então, esse dinheiro do mercado, fazer esse enxugamento. Bom, a grande questão é que, se isso fosse feito com parcimônia, acumular reservas é bom. Então, você tem esse colchão de liquidez, aí você tem esse colchão de segurança, digamos assim. O problema é que isso tem sido feito no Brasil demais, assim. Então, hoje, por exemplo, o Brasil fechou ontem com 363 bilhões de dólares em reservas internacionais, o que é um valor absurdo. Hoje o Brasil é um país... Porque tem um custo, né? Exatamente. Então, o Brasil hoje é um país que é um dos países que tem mais acúmulo de reservas no mundo, junto com China, junto com Coreia. E existem alguns indicadores hoje no Brasil que já mostram que esse acúmulo de reservas ele é bastante excessivo. Né? Alguns analistas vão dizer, por exemplo, que o ideal de reservas para um país é o montante de suas importações por 4 meses. Né? 363 bilhões de dólares hoje é mais do que o Brasil importa em um ano inteiro. Então, esse valor realmente já há um certo consenso de que isso é bastante elevado. E como você bem disse, isso gera um custo muito alto. Então, carregar reservas gera um custo. Qual é o custo de você carregar reservas? O custo de você carregar reservas é que grande parte dessas reservas elas ficam investidas, digamos assim, em títulos do Tesouro Americano, que pagam uma taxa de juros bem baixa. Quase zero. Quase zero. E aí, o que você faz? Você pega essas reservas, investe nesses títulos do Tesouro Americano, ganhando taxa quase zero, só que você paga para sua dívida interna uma taxa Selic de 9,75%. Então, essa diferença de taxa de juros que você paga para conseguir financiar essa dívida, taxa de juros que você recebe com essas reservas, isso é um verdadeiro custo para as reservas internacionais. Existem algumas estimativas para o caso brasileiro, né, que esse custo ultrapassaria 1% do PIB em termos de valor, o que é bastante elevado. Só de custo, né? Só de custo de carregamento dessas reservas. Parece que ninguém acredita nesse tipo de operação, ou seja, eu vou pegar dinheiro e gastar dinheiro ao pegar dinheiro a juros, emprestado. É difícil até de explicar para o cidadão comum. Essa discussão sobre o tamanho da reserva está colocada no seio do governo? Como que isso está sendo colocado hoje junto aos economistas? Há alguma perspectiva de mudança nessa política? Bom, na verdade, junto aos economistas, pelo que eu consigo perceber, existe uma postura meio que consensual de que realmente há um acúmulo excessivo de reservas. Quanto ao governo, não me parece haver uma postura tão clara com relação ao incômodo em relação a esse acúmulo de reservas. O que você percebe é que o dólar... É porque eles comparam com a reserva da China. Exatamente, mas a China é uma economia completamente diferente da nossa, então não é parâmetro, não deveria ser, pelo menos. Então, em relação ao governo, o que você tem percebido, principalmente o Manteiga, é falar que quer baixar os juros, né? Essa questão, o compromisso com a questão cambial, de tentar manter
o real mais desvalorizado, mas a verdade é que as tentativas que foram feitas nesse sentido, de intervenção do Banco Central na compra de dólares, elas não foram medidas que realmente tiveram grande impacto sobre a taxa de câmbio no último ano. Queria ver alguns dados com a questão dos bancos europeus, né? Os bancos europeus, eles se encontram em um momento de descapitalização como detentores de créditos e de títulos de países da Europa que hoje não têm condições de honrar seus compromissos. Exemplo de Grécia, Portugal, Irlanda, coisas assim. Sim. Esses bancos respondem por grande parte dos ativos bancários de países latino-americanos. Para dar alguns exemplos, no México, respondem por mais de 40% dos ativos bancários e por 12% no Brasil. Isso pode afetar a saúde financeira desses países emergentes da América Latina e principalmente do Brasil, mesmo sendo um nível baixo de 12%? Bom, o que eu acho é que o caso do Chile, o caso do México, que é 40%, o caso do Chile, que também é próximo de 30%, são casos um pouco mais preocupantes. Agora, o caso brasileiro, eu não teria isso como um caso preocupante. 12% não me parece ser muito. Além disso, o Brasil, nos últimos anos, tem cumprido muito bem os acordos de Basileia. Então, mantido suas reservas de capital, suas reservas bancárias, que mede a saúde financeira dos bancos. Então, o Brasil tem seguido esses requisitos muito bem, com folga. Inclusive, agora, no acordo de Basileia 3, a gente já tem requisitos já acima do que estão pensando para fixar no caso bancário. Então, acho que o Brasil, em termos de saúde financeira bancária, tem estado muito bem nos últimos anos. Professora, tirando um pouco o foco da Grécia, que análise a gente pode fazer da situação do déficit público no mundo, principalmente países como França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos? A França, por exemplo, a previsão em 2012 é de menos 4,5%. A Irlanda... Do PIB, né? Do PIB. A Irlanda, 8,7%. O Japão, menos 8,9%. Portugal, menos 4,5%. Espanha, menos 4,4%. Reino Unido, menos 8,7%. E Estados Unidos, menos 9,3%. Que avaliação que a senhora faz disso? Bom, a avaliação que eu faço disso é que isso é resultado de uma escolha que foi feita lá no final de 2008. Então, quando você tem a crise dos Estados Unidos, né, eclodindo, digamos assim, para o mundo, a partir do Lehman Brothers, lá em setembro de 2008, e essa crise acaba se alastrando para o mundo como um todo, depois, né, isso acaba, obviamente, gerando uma crise por efeito contágio na Europa, na zona do euro, o que você percebe é que esses países tiveram uma opção clara. Que opção foi essa? Tentar tirar esses países da recessão por meio de gasto público, por meio de política monetária expansionista. Então, o que esses países todos fizeram, inclusive os Estados Unidos? Baixaram os juros e aumentaram o gasto. E aí é óbvio que o resultado disso está aí. Ou seja, se você pegar os índices de déficit antes da crise, eles são bem menores do que isso. Então, você percebe que de 2008 para cá, para 2011, eles se aceleraram bastante. Então, eu acredito que esse resultado é fruto da escolha política e econômica que eles tiveram lá com a deflagração da crise. O que eu acho só é que a situação de alguns desses países hoje é um pouco complicada, como são o caso dos PIGs em geral, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, a Grécia hoje já está no seu segundo pacote de ajuda e a gente, então, consegue olhar para essas economias hoje e perceber que o que precisa ser feito é uma reestruturação total da dívida desses países. E agora ficou claro que precisa se apertar o cinto um pouco, porque continuar com esses gastos elevados desse jeito e não ter o resultado que se esperava em termos de crescimento e de queda no emprego, né, você termina com esse déficit grande e não tem o resultado esperado em crescimento. Mas esse apertar o cinto não pode trazer um risco sério à governabilidade? Não, na verdade, o que você precisa é reestruturar a sua dívida. Para reestruturar a sua dívida, você tem que tomar cuidado com os déficits. E, além disso, não basta só você tentar diminuir os déficits e reestruturar a dívida. Você precisa diminuir custos. Então, hoje em dia, se você pegar país, por exemplo, como a Grécia, é um país onde você teve aumento de salários grandes nos últimos anos, muito acima da produtividade. Isso gerou um custo grande para esses países que perderam competitividade. Então, agora, o que tem que ser feito? Controlar, reestruturar a dívida e aumentar a competitividade dessas economias, para que elas possam crescer e, então, sair da crise. No que diz a mobilidade social, o Brasil registrou conquistas importantes nos últimos anos. Os maiores destaques vieram do crescimento da classe C, de 67,5 milhões de pessoas em 2002 para 95 milhões de pessoas em 2009. Da classe A, de 7,2 milhões para 9,6 milhões. Da classe B, de 7,3 milhões para 10,4 milhões. E da classe E, que reduziu de 46,6 milhões para 28,9 milhões de pessoas. A crise econômica pode interromper a mobilidade social no Brasil?
Bom, eu diria que o avanço que a gente teve nos últimos anos foi muito grande e eu acredito que a mobilidade social no Brasil hoje ela está mais ligada a fatores internos do que externos. Então, quais foram, né, os grandes responsáveis por essa queda na desigualdade e né, pela mobilidade social aí nos últimos anos? Você tem a questão do Bolsa Família, que foi realmente bastante importante. Então, o Bolsa Família é um programa hoje que abarca 13 milhões de famílias. Né? Há uma média de 4 pessoas por família, isso abarca 50 milhões de brasileiros, é um quarto da população do país. Então, né, que tem como grande parte aí de sua renda não advinda de trabalho, o Bolsa Família. Então, esse é um programa bastante importante. E um outro fator importante para a mobilidade social no país foi o aumento do salário mínimo nos últimos anos, né? O aumento real do salário mínimo nos últimos anos. Então, e aí a questão do salário mínimo talvez seja um pouco mais complicada, porque é óbvio que aumentar o salário mínimo é algo relevante, é algo socialmente desejável. Mas você aumentar o salário mínimo, isso tem que ter um respaldo em termos de você aumentar salário com base na produtividade desses trabalhadores. Se você descolar muito esse aumento de produtividade, esse aumento de salário com aumento de produtividade, você vai gerando custos para a indústria que podem gerar um efeito adverso, né? Podem gerar um aumento do desemprego, pode gerar um aumento do emprego informal. Então, né, geralmente as pessoas veem sempre com bons olhos a questão do aumento do salário mínimo. E é claro que todos nós gostaríamos que o salário mínimo fosse realmente mais alto. Né? Ninguém é contra isso. A gente é contra os efeitos que esse aumento do salário podem ter na economia. E esses efeitos muitas vezes são negligenciados. E também a questão das prefeituras, né, que sempre reclamam muito, tem uma folha de salário muito atrelada ao salário mínimo. Quando muda o salário mínimo, quer dizer, há uma tendência deficitária local nas pequenas prefeituras. Sim, mais do que isso, né? A gente também tem a questão da previdência atrelada ao salário mínimo. Então, quando o salário mínimo sobe, rapidamente se aumenta o déficit da previdência. E o que se poderia fazer para deixar mais liberado o salário mínimo, para de fato ser um salário mínimo decente, de um país como uma sexta economia do mundo, que não é hoje? É difícil, mas a verdade é a seguinte, a verdade é que o que eu acredito é que o salário mínimo ele tem que ter aumentos que cubram sempre a inflação e que deem um ganho de produtividade. Então, na verdade, talvez uma regra melhor para o aumento do salário mínimo seja uma regra que contemple a inflação do ano anterior, associada a um adicional, digamos assim, por ganho de produtividade. Sim, mas atrelado à inflação do ano anterior ou à meta da inflação, ao centro da meta, digamos? Não, o ideal é você reajustar pela inflação efetiva. Aqui foi, porque eu acredito que a gente vai falar disso mais para frente, mas a meta de inflação não tem sido um bom indicador da inflação efetiva, não. Nos últimos anos Olha, de 2002 a 2012, o salário mínimo cresceu aqui 66%, né? Isso. Nessa avaliação dessas bolsas de governo, essas bolsas compensatórias e salário mínimo, é possível dizer que um é mais importante do que o outro? Porque o salário mínimo, de alguma forma, é algo permanente. E as bolsas podem acabar de uma hora para outra. Como você avalia isso? Mas eu acho que talvez a abrangência do Bolsa Família ela é maior do que a do salário mínimo. Se você for olhar hoje o número de trabalhadores que ganham salário mínimo no Brasil, eu olhei esse dado tem algum tempo, mas se eu não me engano isso não chega a 30%, ou seja, menos de 30% dos trabalhos hoje ganham salário mínimo. Né? E se você for olhar o Bolsa Família, como eu falei, ele acaba contemplando um quarto da população. Então, e o Bolsa Família é um programa muito bem focado. E mais, ele tem uma característica importante. Ele tem, em termos de orçamento do governo, ele gasta menos de 0,5% do PIB. Ele tem um impacto multiplicador, um impacto sobre pobreza, sobre desigualdade de renda que é muito, muito grande. Esse crescimento da classe C é uma coisa que no Brasil não acontecia há muitos anos. Quer dizer, houve realmente a classe média está aumentando hoje. Muita gente saindo das classes D e E no sentido da classe média, ganhando poder de consumo e tudo mais. É possível ao Brasil continuar avançando positivamente, ou seja, redistribuindo melhor a renda, como aconteceu nos últimos anos, conforme demonstra o coeficiente de Gini, que mede a concentração de renda, já que saímos de 0,560 em 2009 para 0,541 em 2011, e a senhora aproveita também para explicar um pouquinho o que é o coeficiente de Gini. Tá. O coeficiente de Gini, ele também é chamado de índice de Gini. Ele, na verdade, é um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, melhor. Porque esse é um índice que mede uma coisa ruim, ele mede desigualdade. Então, quanto mais alto, pior. Ou seja, quanto mais alto, mais desigual é distribuída a renda nesse país. Então, se ele varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, mais igualitária é distribuída a renda, e quanto mais próximo de 1, de forma mais desigual é distribuída essa renda. Para você ter uma ideia, por exemplo, um dos países com melhor distribuição de renda no mundo hoje é o Japão. O índice de Gini dele hoje está em torno de 0,25. É um dos melhores países do mundo. O Japão, a Noruega, variando em torno de, caindo em torno de 0,25. Quer dizer, nós 0,560 está muito longe. Está muito longe. Hoje o Brasil... nem na metade ainda. Não, hoje o Brasil está entre os 10 piores países do mundo em termos de distribuição de renda. Então, o nosso índice de Gini, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos,
Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, de 2002 para cá, houve uma melhora significativa nesse índice. O resultado de tudo isso que a gente já falou, do Bolsa Família, do salário mínimo, de todas essas políticas aí que foram bem implementadas e bem seguidas pelo governo, mas a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. A gente, hoje em dia no Brasil, por exemplo, os 1% mais ricos, os 10% mais ricos, têm 43% da renda. E os 10% mais pobres têm menos de 1,5% da renda. Então é um dado gritante. Os 10% mais ricos têm quase 40 vezes mais renda do que os 10% mais pobres. É uma das maiores relações do mundo. Então, quer dizer, os 10% mais pobres situam quanto mesmo da renda? Menos de 1,5%. Menos de 1,5%. Menos de 1,5%, enquanto que os 10% mais ricos têm cerca de 43%. Então é uma diferença gritante. Há algum parâmetro no mundo, tirando Bangladesh, essas coisas assim? Não, na verdade, o Brasil hoje se equipara a alguns países africanos e alguns países africanos. Se eu não me engano, ele está empatado com o Equador também. Mas não dá para fazer essas comparações. Né? Sim. Uma coisa é o índice Gini, outra coisa é a realidade econômica do país no geral. Sim, com certeza. O índice de Gini é um dos indicadores, digamos assim, de bem-estar de um país. Mas a gente tem outros indicadores importantes, como, por exemplo, o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano de um país é outro indicador importante que a gente também... Onde estamos mal também. Na verdade, não tão mal quanto no índice de Gini. No IDH, a gente está em 72º lugar, numa situação intermediária, digamos assim. Mas temos avançado também nos últimos anos. Inflação, o eterno dragão da maldade. Que análise pode ser feita do comportamento da inflação nos últimos anos e que projeções podem ser feitas também nesse cenário de crise internacional? A senhora concorda com o governo que a inflação de 2012 pode ser cravada em 4,7%, apenas um pouco acima do centro da meta, que é de 4,5%? Acho difícil. Bom, se você for olhar o regime de metas de inflação no Brasil como um todo, eu acredito que ele seja um regime bem sucedido. Só nos anos de 2001, 2002 e 2003 que a meta não foi tecnicamente cumprida pelo Banco Central. E foram anos um pouco atípicos, né? Em 2001 a gente tem a crise da Argentina, a gente tem a crise nos Estados Unidos com a queda das Torres Gêmeas, a gente tem o apagão energético no país. Em 2002 a gente tem a eleição do Lula, que foi um motivo de grande fuga de capitais, também gerando desvalorização do câmbio e, portanto, inflação. Enfim, a gente tem esses anos de 2001, 2002 e 2003 não foram cumpridos, mas por motivos, digamos assim, bem fundamentados. Tirando isso, a inflação foi sempre cumprida, sempre esteve dentro da meta. O que eu tenho percebido, o que eu tenho achado, principalmente em relação a 2011 e a 2010, é que a inflação está muito próxima do teto da meta. Em 2011, ela fechou exatamente no teto, em 6,5%, e em 2010 ela fechou próxima a 6%. Então, na minha opinião, o que eu acredito é que o Banco Central, ultimamente, tem se preocupado em fechar a inflação na meta. Mas ele não, tecnicamente na meta, mas ele não tem se preocupado em manter a inflação no centro da meta, que é o que ele deveria estar preocupado. Então, o que eu acho é que, hoje em dia, o Banco Central está satisfeito com algo que ele não deveria estar. Ele está satisfeito em tecnicamente cumprir a meta, mas ele não está satisfeito em ficar próximo do centro da... Ele não está se preocupando em não ter ficado próximo do centro da meta. Ele ficar no teto da meta e ter um crescimento econômico maior, não é melhor do que ele ficar no centro e crescer menos? Mas essa não é uma preocupação que cabe ao Banco Central. Né? O Banco Central... O FED, por exemplo, se preocupa com isso. Exatamente, mas o FED é um Banco Central com regras diferentes da nossa, pelo menos até janeiro agora, quando optou por mudar de opção e ir para o regime de metas de inflação. Mas o Banco Central brasileiro é um banco central que tem uma única função, controlar a inflação. Crescimento não compete a ele. Então, está aí um problema, né? Porque se você tem um Banco Central que está preocupado com a inflação e com o crescimento, ele é um Banco Central que, a princípio, não está cumprindo a sua principal função, que é controlar a inflação. Tomar conta da moeda. Exatamente, tomar conta da moeda. O G20, nós estamos aí com uma série de movimentos internacionais. Com base em dados divulgados pela FMI, pode-se ver que o ano de 2012 será ainda marcado pela inflação. Se os Estados Unidos forem bem-sucedidos, conseguirão reduzir a inflação de 3,0% para 1,2%. O México, de 3,8% para 3,1%. A China, de 4,1% para 3,3%. A Austrália, de 3,5% para 3,3%. E o Brasil, de 6,5% para 4,7%. A África do Sul deve reduzir sua inflação de 6,1% para 5%. E a Índia, de 9,1% para 8,6%. Mas a inflação na Rússia deve se elevar de 6,1% para 7,3%. O que se pode dizer sobre as causas e consequências desse quadro inflacionário no mundo? Bom, isso é claramente observado. Realmente, o que você tem percebido no mundo nos últimos 2 anos é realmente um aumento da inflação. Na verdade, as principais causas desse aumento de inflação, a gente pode colocar isso como aumento no preço das commodities
Então, as principais commodities, petróleo, soja, elas têm aumentado, tiveram, obviamente, uma queda um pouquinho logo após a crise de 2008, mas elas voltaram a subir após isso. Então, você tem esse aumento no preço das commodities como sendo uma das grandes causas da inflação mundial no período. Você tem... E aí você tem a própria postura dos países europeus e dos Estados Unidos com a crise como sendo uma das consequências disso. Então, como eu já disse, como você tem uma política monetária expansionista, baixando os juros, quando você tem uma política fiscal expansionista, aumentando os gastos, a gente já viu que os déficits aumentaram bastante nesse período. Obviamente, a consequência disso é o aumento na inflação. Então, a própria questão... e aí você, por exemplo, vê a economia chinesa crescendo a taxas médias de 10% nos últimos anos. A economia indiana também crescendo bastante. Então, economias claramente superaquecidas. O caso da China, você ainda teve aumentos de salários nos últimos anos. A China mantém um câmbio bastante desvalorizado, que também favorece a inflação interna. Então, você tem uma série de fatores aí que explicam essa questão da inflação no mundo. Sim, e o panorama para esse ano e para 2013 Bom, é positivo ou é negativo? Não, eu não vejo isso de forma tão negativa, não. Eu acho que o panorama é que, se você tiver na Europa uma reestruturação das dívidas, como a gente estava falando, um compromisso com o crescimento, no sentido de você tentar melhorar a competitividade dessas economias. E aí, obviamente, a gente não está falando de Alemanha e França, elas não são um problema, a gente está falando das outras economias. Mas aumentar a competitividade desses países via redução de custos ou via aumento de produtividade, você, obviamente, consegue contornar esse problema da inflação para os próximos anos. A dívida líquida do setor público, no próximo bloco, aguarde.